Muito boa tarde, meus queridos, muito boa tarde, minhas queridas. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Como sempre, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Vamos aí para a nossa aula. Já peço a vocês que abram o livro na página 154, né? Onde nós iremos iniciar o novo capítulo 8, Espaço Agrário. Na nossa última aula, eu deixei aí para vocês uma atividade introdutória, né? Eu disse que era uma atividade para que vocês já começassem a estudar o capítulo que nós iremos ter a explicação hoje. Então, gente, eu vou fazer aqui um breve comentário, eu não diria nenhuma correção. É um breve comentário sobre essas questões que ficaram aí com vocês, porque eram questões interpretativas, né? De leitura de texto e para você fazer sua interpretação. Então, vamos fazer aqui um breve comentário, ok? Abram o livro. Estamos falando aí dessas questões que estão na página 154, 155. Na página 154, nós temos as questões 1, 2 e 3. E na página 155, temos essa questãozinha de título Atividade no final da página. Vamos lá? Então, gente, na primeira questão, diz o seguinte: a imagem mostra máquinas trabalhando na colheita de soja. De que forma a mecanização das atividades agrícolas influencia no emprego de mão de obra no campo? Justifique sua resposta. Então, gente, é claro que essa questão pedia para a gente falar a respeito do êxodo rural, né? Por quê? O que acontece, principalmente, qual é o principal ponto, né, qual a principal questão da mecanização da agricultura? A mecanização da agricultura aumenta a produção, sim, porém deixa aquele agricultor camponês que trabalhava no campo desempregado, sem emprego, né, sem ter o que fazer ali no campo. E isso provoca o êxodo rural, ou seja, é a saída das pessoas do campo para a cidade em busca de emprego. A segunda questão dizia o seguinte: a soja está entre os principais produtos de exportação no Brasil. Para atingir esse alto nível de produção, há um tipo de investimento fundamental que os grandes agricultores necessitam fazer. Reflita e converse com seus colegas. Então, essa questão eu queria que você falasse justamente sobre os investimentos em tecnologia para o aumento da produtividade. Como vocês já sabem, foi dito na questão anterior, a mecanização da agricultura, ela aumenta a produtividade. O aumento de produtividade aumenta o lucro. Então, é claro que para se trabalhar a soja, é necessário muito investimento em tecnologia para que a mecanização da agricultura seja cada vez mais abrangente. A terceira questão dizia o seguinte: a soja é usada para muitas finalidades. Você conhece alguma delas? Converse com seu professor e seus colegas. Gente, não sei se vocês conhecem, né? Mas a soja, ela faz parte da nossa alimentação, né? Da alimentação humana, faz parte também da alimentação animal e ela também tem outras funções, como o setor farmacêutico, a produção de cosméticos, de tintas, vernizes e entre outras, né? Vocês podem depois pesquisar e ver mais detalhadamente. Na questãozinha atividade, no final da página 155, temos um texto, né, que vai falar sobre o agronegócio. E a pergunta é o seguinte: segundo o texto, quais são as vantagens e desvantagens do agronegócio? Então, gente, se por um lado o agronegócio é a principal atividade econômica do Brasil, o custo ambiental também é muito alto, né? Por quê? Porque esse agronegócio, ele vai gerar desmatamento, né? Vai gerar poluição, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, ok? Então, concluído o nosso comentário. Então, gente, continuando aí a nossa aula, continuem com os livros abertos, página 154, capítulo 8. Vamos para a nossa explicação. A primeira coisa a se pensar ao estudar o espaço rural é justamente uma visão sobre essa diferença, né, entre o espaço rural e o espaço urbano. Como vocês sabem, o espaço rural ele é caracterizado por ser campo, né, é um local
onde se produz os alimentos para a cidade e também se produz a matéria-prima para a indústria. Então, o que a gente pode perceber é que não existe nenhum mais importante ou mais necessário que o outro. O espaço rural, ele sempre estará ligado ao espaço urbano e o espaço urbano sempre estará ligado ao espaço rural. Então, no espaço rural é onde se desenvolve a agricultura, né? Essa é a principal característica do espaço rural. E a agricultura, gente, ela pode ser itinerante, que é aquela baseada na queima de uma área para o cultivo e o posterior abandono após sua utilização. A agricultura, ela pode ser também em terraços, né, que é uma técnica do cultivo em degraus, realizada em encostas íngremes. E a agricultura, ela também pode ser mediterrânea, que é aquela desenvolvida em planícies costeiras e encostas montanhosas. Então, existem esses 3 tipos de agricultura. Trazendo aqui para a nossa linguagem, né? A itinerante é aquela onde o produtor ele não se fixa em um só lugar, não é verdade? E a de terraços é aquela feita em encostas, ou seja, aqui a gente chama de ladeiras ou subidas. E a agricultura mediterrânea é aquela desenvolvida em planícies. Então, como vocês sabem, as atividades econômicas, elas estarão sempre ligadas ao campo. Por quê? Porque o campo é quem oferece, como as imagens estão mostrando aí, a matéria-prima para as indústrias e também os alimentos, né? Para que a gente consuma aqui no nosso espaço rural. Uma coisa importantíssima a se falar, principalmente quando se fala das atividades econômicas, é a questão da mecanização da agricultura. Ela ela gera, né, um grave problema, que é o desemprego no campo, né? Com a mecanização da agricultura, ou seja, o uso das máquinas, o agricultor ele acaba ficando sem opções para trabalhar, né? E aí isso também requer um intenso consumo de energia, investimento e acarreta grandes transformações econômicas e sociais. Como vocês sabem, a agricultura ela evoluiu ao longo dos tempos e hoje nós temos uma agricultura muito mais mecanizada, né, do que com a mão de obra humana. E isso fez com que muitas pessoas ficassem desempregadas e acabassem migrando, né, do campo para as cidades. Outra questão também é dos problemas ambientais, né, que a agricultura mecanizada ela pode trazer para nós. Porque o uso das máquinas pesadas, o uso de agrotóxicos, em especial aquelas pulverizações por aviões, acredito que vocês já devem ter visto vídeos ou imagens dessas questões, a monocultura, né, acaba prejudicando a nossa biodiversidade, que foi o último assunto que a gente estudou. Então, esse uso de máquinas, uso de agrotóxicos, acaba, né, interferindo no nosso meio ambiente. Hoje, a população do espaço urbano é muito maior do que a população do espaço rural, justamente por essas questões, né? A questão de emprego, que na zona urbana é muito mais fácil, a questão da proximidade das escolas, né? Do acesso à saúde, enfim, está cada vez mais difícil, né? As pessoas se manterem somente na zona rural. Mas não deixa de ser um espaço importantíssimo para as atividades econômicas, sociais, para a cultura. Enfim, o espaço rural é um espaço primordial para a sobrevivência do ser humano. Esse é um assunto muito simples, né? Muito fácil de se entender. E caso vocês tenham alguma colocação, vocês podem fazer também aí no meu PV, que eu levo ao grupo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado do assunto. É rápido, fácil de se falar, mas de grande importância. Então, daqui a pouco eu colocarei no grupo a orientação da atividade. Seguimos com nossa aula.